Muito bem, você que me ouve nesse momento, que me acompanha, quero deixar algo muito importante para você nesta hora. Nós estamos acompanhando no Brasil uma histeria coletiva, e eu não estou falando de histeria coletiva no sentido de maluquice, eu estou falando no sentido de manifestações preocupadas e com excesso de preocupação. Você vai me entender o que eu quero colocar. Recentemente, uma pessoa muito importante, um filósofo de renome, ele, durante um período antes ou no início da pandemia, ele corroborava junto com um médico globalista, quando eu digo globalista, que faz parte de uma rede de televisão, também seguia na retórica de que o Covid era uma gripezinha e que não havia risco nenhum para o carnaval, não ia ameaçar de modo nenhum o carnaval, embora lá naquele fevereiro do ano de 2020, o governo federal já havia determinado alguns cuidados, havia dado baixado uma norma onde o país estava em estado de emergência. Pois bem, depois de lá para cá, algumas pessoas foram sendo tocadas pelo Covid, inclusive esse filósofo, que ele pressupunha ser apenas uma gripezinha, e depois do que ocorreu com ele e com os amigos dele, depois de perda de amigos, depois de várias situações adversas, ele se tornou opositor ferrenho do presidente da República. A bem da verdade, alguns se opõem ao presidente por conta de várias outras situações. Politicamente não quero tecer comentários sobre esse assunto, mas o presidente, na verdade, não consegue entender a importância pública que ele tem de não usar máscara. É claro que ele não usa máscara para designar que ele está saudável, mas ele acaba manifestando uma falta de cuidado e publicamente as pessoas acabam olhando isso e recebendo uma mensagem subliminar: eu não preciso usar máscara. Eu estava recentemente ouvindo a explicação de um médico infectologista que tem uma equipe importante aqui no Brasil e que apresenta relatórios muito satisfatórios de cura de gente com Covid. Ele defende o tratamento precoce e ele não fala de cloroquina, ele fala de tratamento precoce, porque cloroquina não é o único tratamento precoce existente. Mas ele avalia de que os médicos deveriam cuidar dos pacientes desde os primeiros sintomas, porque o médico precisa ter cuidado pelo seu paciente e fazer todos os esforços, envidar todos os esforços possíveis para que o seu paciente possa ser devidamente tratado e, por conseguinte, curado. Dar um dipirona só e mandar para casa e esperar que piore para voltar e tratar, isso é uma assinte à inteligência desse médico, segundo ele, é uma violência ao paciente e é uma falta de cuidado do médico com o seu paciente e com aquilo que ele aprendeu na faculdade e aquilo que ele tem como norma, que é cuidar de vidas. Você sabe muito bem que um médico, independente, quem quer que seja, ele precisa atender, mesmo que o paciente seja o assassino de seu filho, por causa do juramento que o médico fez. Bom, em função desse fato, nós estamos vendo uma situação muito alarmante, muita gente morrendo por causa do Covid. É um fato, é uma realidade, não dá para você mentir. É claro que no meio dessa montoeira de mortes, alguns questionam se de verdade o indivíduo morreu de Covid, se não foi agravado por outra enfermidade que já tinha, ou a pessoa, como vi várias manifestações de indivíduos apresentando caso de pai, tio, irmão, parente que morreu por problema que não era o Covid, mas foi incluído na conta do Covid. É um problema sério que nós estamos vivendo. Mas, independente desse fato, nós estamos assistindo uma situação que nós precisamos avaliar. Precisamos aprender com tudo que está acontecendo.
Nós não podemos tirar proveito financeiro dessa circunstância, como alguns estão fazendo, ficando ricos, milionários, à custa do sofrimento, da desgraça alheia. É o que a gente está vendo em alguns países e aqui no Brasil. Pois bem, uma das coisas mais interessantes é que eu quero enumerar para você. Número 1. Há muita gente que acaba indo parar no hospital ou vendo seus parentes partirem. Nós tivemos gente da nossa próximo a nós. E eu tive primos, infelizmente, vindo a óbito por causa do Covid. Sobrinhos padecendo por causa do Covid. Não é uma brincadeira. Não é uma gripezinha. Em alguns casos até é, mas não é baseado nisso. Em função desse fato, 3 coisas acontecem. A primeira delas, algumas pessoas ficam tão abaladas emocionalmente que não conseguem tocar suas vidas para frente. Na segunda etapa, algumas pessoas ficam tão abaladas emocionalmente que acham que o mundo acabou e começam a se levantar contra todo tipo de pessoa que se comporta com muita tranquilidade em relação ao assunto. E a terceira situação são pessoas que enfrentaram a situação, saíram dela e voltam a viver absolutamente tranquilas, como se nada tivesse acontecido. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se eu não aprender com todas essas circunstâncias que estão à nossa volta, se eu não aprender como lidar com essas crises, ela vai se repetir na minha vida, se repetir, até que eu aprenda, ou até que eu resolva o problema. Primeiro item. Algumas pessoas estão ficando histéricas. Histéricas em que sentido? Elas estão tão abaladas emocionalmente, essa é a histeria, que é uma explicação dentro da psicanálise. Elas estão ficando tão histéricas que elas agora supervalorizam o problema, tipificando no seu imaginário como algo muito real, que aquilo que aconteceu em alguns espaços hospitalares, clínicos, nos CTIs, vai acontecer com todos. Não, não é bem assim. Nós sabemos muito bem que há muitas mortes no planeta, inclusive por outras razões, mas ninguém fica apavorado. Ficamos preocupados e tem que ficar. Entretanto, algumas pessoas potencializaram o problema a ponto de começarem a brigar umas com as outras por causa daquilo que defende, por causa da crise que passou. Em função do fato de eu ter quase morrido e você não, por causa do Covid, você que não morreu fica muito tranquilo e eu muito preocupado. Então eu tenho que brigar com você porque você é relaxado, descuidado, não está levando a sério. E aí eu potencializo o meu problema e eu descarrego minha frustração de quase ter morrido em cima daquele que está excessivamente tranquilo. Essa é uma manifestação de histeria, onde nós precisamos de um equilíbrio emocional diante dessa circunstância. Não. O fato de você ter quase morrido, ou de alguém ter quase morrido, ou de alguém da sua família ter morrido, ou de você ter perdido amigos importantes, isso não é uma situação fácil. Não, não é uma situação simples. Isso é grave. Mas nós estamos vivendo numa situação muito parecida com uma guerra, onde os indivíduos que voltam da guerra voltam tão abalados emocionalmente com ver morte de amigos seus explodidos, estourados diante deles, que eles então não conseguem lidar com algumas pessoas que desfrutaram do que ele sofreu para dar segurança àquela nação. Ele não consegue entender como aquele indivíduo consegue ser tão irresponsável diante das circunstâncias. Ele fica tão excessivamente responsável que ele não consegue entender a irresponsabilidade alheia. Infelizmente, isso vai acontecer frequentemente. Então, nós precisamos o seguinte, deixa eu te dar uma palavra aqui.
Algumas pessoas que vieram do hospital e do tratamento precisam de uma ajuda psicoterápica. Não é que ficaram malucos, é que a situação era grave. Amigos meus, apóstolos, amigos meus, gente próxima a mim, infelizmente, se foi. E eu preciso dizer à minha mente que a vida é assim? Não, não. Diante dessa circunstância que nós estamos, a vida não é assim. Mas eu tenho que enfrentar essa situação sem ser histérico, sem julgar que todos vão morrer. Essa é a situação histérica, onde eu potencializo a ideia de que a situação é grave, onde todos vão morrer. Não, infelizmente, todos e a grande maioria do planeta vão ter Covid. Eu conheço centenas de pessoas que depois do Covid estão curadas, estão bem. Então eu preciso de um equilíbrio. Preciso olhar os meus amigos que se foram, parentes meus que foram internados, e preciso ter equilíbrio para lidar com essa crise e entender que a vida está sendo assim. Ela não é assim, ela está sendo assim. E eu preciso ainda encontrar forças para ajudar pessoas a saírem da sua histeria por causa da sua quase morte ou da morte generalizada de pessoas à sua volta. Infelizmente, muita gente está morrendo, mas não estão morrendo todos. Não podemos focar somente lá nos hospitais. Os enfermeiros, os médicos e aqueles que estão na linha de frente do hospital precisam de muita capacidade psicológica para lidar diante daquela situação. Alguns já estão como a gente diz, né? Eles já estão vacinados, eles já não sentem mais, estão dormentes, já está adormecido o seu sentimento de tanto verificar, já se tornou habitual para ele. Não, precisa continuar se importando com os casos. Mas alguns estão enfrentando essa situação de uma maneira que nós precisamos imediatamente de um cuidado, de tratamento psicológico, psicanalítico, em alguns casos até psiquiátrico, porque a crise é grande. Mas vai passar, vai dar tudo certo. Então eu recomendo você que passou pelo Covid, teve perdas de amigos e está tendo perdas, a procurar ajuda psicoterápica. Você precisa conversar com alguém, com um psicólogo, precisa expor sua luta, sua adversidade, sua dor, sua histeria. Eu sou Eduardo Machado, sou psicanalista e quero te ajudar.